Bom dia, amigo. Aqui estamos nós e hoje é sexta-feira. Certamente o cansaço da semana já se acumula, mas a expectativa do final de semana abre aí algum horizonte. Eu desejo que esse final de semana seja muito abençoado para você e, é claro, especialmente para os que nesses dias completam mais um ano de existência, hoje, sábado, domingo. Para vocês, então, um abraço todo especial. Quero convidá-lo para estarmos juntos no próximo domingo. Nossa igreja tem culto a partir das 10 horas da manhã, antecedido da EBD, começa às 9 horas da manhã, e você pode participar das atividades da igreja à noite, a partir das 19 horas, e você pode estar em nossa igreja ou numa outra igreja batista, numa outra igreja evangélica próxima à sua casa, onde você possa ouvir a palavra de Deus, ter um contato com outros irmãos em Cristo e receber aquilo que Deus tem para falar à sua vida. Não perca, portanto, a oportunidade de, nesse final de semana, dedicar algum tempo à comunhão com outros irmãos, à companhia de Deus e a ouvir a voz de Deus para a sua vida. Agora, nosso convite é que meditemos nas Escrituras. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, esse é o texto com que ele começa esse interessantíssimo capítulo 12 da carta aos Romanos, nós encontramos uma proposta interessante. Aprendemos que o Evangelho nos sugere, nos apresenta como alternativa, como ideia, como proposição, que a nossa vida seja entregue ao Senhor. Especificamente aqui o apóstolo Paulo fala de entregarmos o nosso corpo ao Senhor. É claro que o sentido é abrangente, o sentido de entregar a nossa vida como um todo. Mas é interessante perceber que é exatamente no nosso corpo que nós manifestamos aquilo que somos. É através do nosso corpo que demonstramos aquilo que há no nosso coração. É no nosso corpo que as atitudes se transformam em ato. E a sugestão feita pelo apóstolo é que os nossos corpos sejam apresentados a Deus e apresentados como sacrifício. E aí ele faz questão de mencionar que não se refere aos sacrifícios mencionados no Antigo Testamento e muitas vezes sacrifícios encontrados em rituais pagãos, mas ele fala de sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus. A ideia é que entreguemos a nossa vida para ser instrumento nas mãos de Deus, que permitamos que Deus use a nossa vida e use o nosso ser de forma produtiva, de forma positiva, de forma construtiva. Aqui nós temos não apenas uma preocupação pessoal, mas uma preocupação coletiva. A ideia é que a nossa vida pode ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Você pode ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas, seja aconselhando, indicando o caminho certo, indicando as decisões mais adequadas a serem tomadas, seja repreendendo, chamando a atenção para algumas verdades que precisam ser lembradas, seja encaminhando, orientando as pessoas, por exemplo, aos princípios e valores encontrados nas Escrituras Sagradas, seja consolando, confortando alguém que precisa de alento, precisa de amparo, precisa de companhia, precisa de um braço para sustentar e para fortalecer, seja repartindo o que você tem, o que você possui, com aquilo que as pessoas necessitam, ajudando alguém que passa por alguma necessidade. Diferentes formas nós podemos ser, sim, instrumentos nas mãos de Deus. Podemos ser a voz de Deus, transmitindo às pessoas verdades preciosas que as orientem em seu caminhar. Podemos ser mensageiros de Deus, lembrando a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. Podemos ser intérpretes da voz e da palavra de Deus, demonstrando em nossa conduta e em nossa vida de que maneira se deve viver, de que maneira se deve observar princípios e valores encontrados nas Escrituras Sagradas. Podemos ser instrumento nas mãos de Deus também para caminhar lado a lado com alguém que precisa
de direção ou que precisa de companhia. Podemos refletir o amor de Deus em nosso caminhar e no modo como nós nos conduzimos. Temos que nos lembrar que às vezes nossa tendência natural não é expressar amor, não é expressar cuidado, mas é reagir diante das circunstâncias de forma irada e algumas vezes violenta. A palavra de Deus nos propõe que nós reflitamos o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Uma vez derramado em nossos corações, esse amor pode transbordar e pode se demonstrar em atitude graciosa e generosa para com as pessoas. E é extraordinário o efeito que gestos de amor, de generosidade, de graciosidade podem produzir na vida das pessoas. É extraordinário o efeito que gestos de amor podem produzir no ambiente onde nós vivemos, entre as pessoas com as quais convivemos. Somos convidados a entregar a nossa vida ao Senhor e os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, com uma vida que agrade a Deus pela sua santidade, pela sua irrepreensibilidade, assumindo uma postura de inculpabilidade diante de Deus e diante das pessoas, numa conduta íntegra, uma conduta que seja reconhecida como correta. Mas somos convidados também a ser úteis nas mãos do Senhor, servindo às pessoas com as quais convivemos. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Que o nosso ser seja colocado diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo nos lembra que dessa forma servimos a Deus, dessa forma cultuamos a Deus, dessa forma adoramos a Deus. A nossa vida se torna então um culto racional, um culto equilibrado, um culto coerente, porque as nossas ações, a nossa conduta e o nosso comportamento glorificam a Deus. Porque a nossa vida, as nossas palavras, o nosso modo de viver apontam para Deus. Porque aquilo que as pessoas veem em nós e ouvem de nós, ensina-lhes a respeito de Deus. Esse é o desafio que eu tenho para lhe propor na manhã de hoje. Uma vida de maior relacionamento com a palavra de Deus, uma vida de maior coerência com os ensinos das Escrituras, uma vida de aproximação com Deus que se reflita no modo como você se conduz, no modo como você age. Amém. Pai querido, embora seja tão difícil refletir em nossa conduta os teus valores e aquilo que a tua palavra nos ensina, ajuda-nos a alcançar este ideal e a superar os desafios de tal maneira que nossa vida reflita a tua presença, nossa vida reflita os teus ensinamentos, a nossa conduta reflita, ó Senhor, aquilo que tu tens colocado em nosso viver como marcas da tua presença em nós. Que cada amigo que nos assiste nesse instante, ao longo do dia de hoje, desse final de semana, pelo seu comportamento e pelo seu agir, reflita relacionamento contigo. Amém. Enche